voltou para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like, inscreva-se por aqui no canal, porque a gente vai falar sobre como a seleção brasileira, mais uma vez, atrapalha o Flamengo, né? O Gerson será titular da equipe do técnico Dorival Júnior nesta terça-feira, na partida contra o Peru. E dessa forma chegará, no mínimo, muito desgastado para o cotejo diante do Fluminense, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, partida programada para o Maracanã. Veja, seleção brasileira, a data FIFA, ela atrapalha os clubes, né? Quando o técnico escala jogadores que pertencem a esses clubes e eles chegam muito desgastados. E aí, em que condições o Gerson estará em campo contra o Fluminense? É um jogador que já vai ser fundamental para o Flamengo no jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, pela Copa do Brasil. É essa a prioridade evidente diante desses dois jogos, embora o técnico Felipe Luiz já tenha dito que o Flamengo é ganhar, 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 parafraseando até Jorge Jesus. O fato é que a seleção brasileira atrapalha o Flamengo mais uma vez, né? Não bastasse a lesão gravíssima sofrida pelo Pedro em treino da seleção antes da data FIFA anterior, né? Daqueles jogos contra Equador e Paraguai, agora tem a escalação do Gerson, né? E aí o técnico Dorival Júnior falou na tentativa de reaproximação da seleção brasileira com o torcedor. Desta forma, a seleção brasileira se afasta do torcedor, porque ninguém quer ver os jogadores do seu time de coração atuando pela seleção brasileira e chegando desgastados a jogos fundamentais dessas equipes na temporada, seja por Campeonato Estadual, Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% em relação ao valor que você depositar primeiro. Suponhamos que você vá lá e deposite o valor máximo, que é de R$100. Eu vou lhe dar 20, então você vai ter R$120 para fazer a sua fezinha no site kto.com, entendeu? Você não pode sacar, você tem que fazer a sua fezinha no site kto.com, você vai ter R$20 de bônus aí para você poder se divertir com responsabilidade. E as melhores odds do mercado, e assim como comentários também, eu coloco no meu Instagram, que é @BernardoAqui, portanto siga-me no Instagram, lá nos stories eu posto as melhores odds do mercado para você. Não bastasse o Gerson, o Arrascaeta já foi titular da seleção uruguaia na partida contra o Peru, jogo disputado na última sexta-feira. Então o Flamengo vai chegando aí com jogadores extremamente desgastados, né? Fora o tempo em que esses caras, são 7 jogadores, servem às suas seleções e perdem os treinamentos com o técnico Felipe Luiz, né? Então, assim, o Felipe Luiz está trabalhando na data FIFA com a maior parte do elenco do Flamengo, tem mais tempo para trabalhar com boa parte do elenco, em contraponto ele perde 7 jogadores que vão chegar lá na Bacia das Almas, né? O Pulgar deve ser titular na seleção do Chile, por exemplo, ele não jogou contra o Brasil por estar suspenso, é titular absoluto da seleção chilena, que vive uma péssima fase. Aí você tem Arrascaeta, De La Cruz e Varela jogando na seleção uruguaia e Gerson sendo titular da seleção brasileira contra o Peru, né? O Brasil não precisa do Gerson para ganhar no Peru. O Brasil, é bem verdade, precisa fazer jogos bons e assim reconquistar a paixão do torcedor pela seleção brasileira, né? Esse jogo vai ser disputado em Brasília, é perto do Rio de Janeiro, uma viagem curta, mas convenhamos, né? Por mais que o Gerson tenha descanso, ele jogou na quinta-feira contra o Chile, e aí joga, né? Ele jogou no segundo tempo da partida contra o Chile, e aí joga contra o Peru desde o início. Como é que fica o Gerson nessa história toda, né? Vai ficar em condições precárias físicas, né? Então a seleção brasileira está mais uma vez aí atrapalhando o Flamengo. Tenho certeza que o torcedor do Flamengo não está nem aí para a seleção brasileira, tanto que a gente não vai fazer live, não vai fazer nada
após o jogo da seleção brasileira contra o temido Peru, né, que é horroroso, a pior seleção entre todas aquelas que disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo. Eu vou fazer um vídeo na manhã desta terça-feira apresentando, ou tentando apresentar o jogo contra o Fluminense, porque o técnico Felipe Luiz deve fazer alterações, né? É bem provável que o Alexandro seja titular da equipe, voltando no lugar do Ayrton Lucas. No mínimo, essa alteração na seleção no Flamengo, né? Para a partida contra o Fluminense, né? A gente está falando aqui de um lateral que está rendendo mais do que o Alexandro, do que o Ayrton Lucas, né? Embora os dois tenham feito gols, né? É curioso isso. O Alexandro fez gol contra o Corinthians, o Ayrton Lucas fez gol contra o Bahia. Eu acho que outra alteração que deveria ser considerada pelo técnico Felipe Luiz, a entrada do Alcaraz jogando como titular, de repente no lugar do De La Cruz, que vai chegar estrupiado pela data FIFA. E não acabou, não. Vai ter mais data FIFA em novembro, né? Então a gente vai ter mais uma vez esse problema. Provavelmente jogadores extenuados, torcer para não ter nenhuma lesão, né? Para que o técnico Felipe Luiz possa aproveitá-los da melhor forma possível nas partidas determinantes da temporada, né? Espero que a CBF não marque, por exemplo, uma final de Copa do Brasil, caso o Flamengo esteja classificado, para a sequência da data FIFA, senão mais uma vez haverá esse problema da adequação do calendário em função disso. Não é justo que um clube entre completamente estrupiado para disputar uma partida decisiva, sendo que o outro clube cedeu menos jogadores à seleção, no caso. Isso pode ser pleiteado, uma argumentação pertinente, né? E a gente fica com a pulga atrás da orelha, certamente, né? Lembrando que terminamos o ciclo com entrevistas a candidatos a presidente do Flamengo. Entrevistamos o BAP, o Valim Vasconcelos e o Maurício Gomes de Matos aqui no canal, né? Espero que você tenha gostado, espero que isso ajude você até formular o seu pensamento. Isentos, somos isentos, né? Esperamos apenas que você formule o seu pensamento de forma ideal para aquele que é a melhor opção para a presidência do Flamengo no próximo triênio, né? 2025, 2026, 2027. Beleza, galera? Então, nada de live nesta terça-feira, depois do jogo da Seleção Brasileira. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.